Porém, a graça parece que era maior. Glória a Deus. Eu vou ler, igreja, aqui ainda não é a palavra. Eu vou ler aqui no livro de Êxodo. Só vamos meditar na palavra aqui. Livro de Êxodo, capítulo 3. Ainda não é a palavra, o Senhor pôs no meu coração, né, lá em casa. Glória a Deus. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Êxodo 3, verso 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Então levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus em Horebe. E apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora irei até lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. Glória a Deus. Eu vou pular aqui para vocês. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Vou fazer uma oração. Pode ficar em de oração. Glória a Deus. Amado Deus e eterno Pai, Santo Espírito de Deus, Espírito poderoso de Deus, Espírito Santo da verdade. Oh Deus amado, em nome de Jesus Cristo, teu filho amado, Senhor, te peço, Deus, nesta hora, Senhor, perdão pelos meus pecados por obra, palavra e pensamento, Deus. Te peço, Jesus, permissão para entrar na tua presença, Deus, nesta hora, Senhor, aqui no teu monte santo, aqui no teu Horebe, meu Deus, nesta hora de sandália dos meus pés, Senhor, meu Deus, meu Pai, que não seja maior os meus pecados do que a tua misericórdia. Te peço também, Deus, perdoa os pecados da tua igreja, do teu povo nesta noite, que nada possa, Deus de Israel, nos separar do teu amor, oh glória, Espírito de fogo, Espírito de poder, que não seja mais a mulher, Deus, mas que tu possa, Deus de Israel, falar a nossos corações, ó Deus, nessa noite, através do teu Espírito Santo, através do teu anjo, meu Deus, ó glória, Senhor, do teu anjo que traz a palavra revelada, Espírito de poder, Espírito de Deus, abre nosso ouvido, Deus, espiritual nesta noite, Senhor, em o nome de Jesus, fica conosco, ó Deus, porque eu estou aqui, Senhor, juntamente com esse povo, com essa gente, meu Deus, não é reunido no nome de homem nem de mulher, mas é reunido no teu nome, meu Deus, no nome do teu filho amado, em teu nome, ó Deus, de Jacó, em o nome do Deus de Abraão, de Isaac, no nome do Deus de Israel, em teu nome, Senhor, eu estou aqui nesta noite, ó Deus, em o nome de Jesus, fica conosco, ó Pai. Que o Senhor possa receber, meu Deus, a nossa humilde oração, nosso humilde clamor. Que o Senhor possa ter recebido um humilde louvor, meu Deus, que foi entoado a Ti nesta noite. Todos os hinos, todas as canções, ó Deus, a Ti entoado. E toda a oração, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, fica conosco. Glória. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor, meu Deus, o Senhor nosso Deus, se revela a mim e a Ti nessa noite, através deste monte, através deste Horebe, através desta casa de oração, através dessa Jerusalém de Deus, através deste santo lugar, através dessas portas abertas, através da palavra dEle, oh glória, através do Santo Espírito dEle, porque se eu e você não olhar para a mulher, mas olhar, oh glória, pela palavra de Deus que é viva, você vai sentir o poder dele, você vai sentir ele falar contigo. Nessa noite eu vou sentir ele falar comigo. Oh glória, ele vai se manifestar a ti e a mim, assim como se manifestou a Moisés naquele dia, no meio daquela sarça. Que era uma sarça, era uma árvore de pequeno médio porte naquela época, naquela região montanhosa, naquele lugar. Oh glória, a qual o Senhor se manifestou com glória e poder ao nome de Deus, oh glória, e fez um chamado a ele, uma promessa a ele, oh glória. Interessante, oh glória a Deus, aleluia, que quando Moisés vê a árvore ali pegando um fogo diferente, um fogo santo,
passando e a árvore não queimava, as folhas da árvore continuam verdinha, mas continuava ali, a glória de Deus, como que eu posso dizer, com uma glória terrível ali, que ele não achava palavras para expressar, ele quis, ele teve a curiosidade de chegar perto ali para contemplar aquela obra que os olhos dele carnalmente, posso dizer assim, estava vendo. Glória a Deus, porque eu imagino eu que ele via, e ele mesmo não acreditava no que ele via, então ele queria ter certeza do que ele estava vendo. Glória a Deus. E ali naquele dia, naquele lugar, o Deus dos nossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele se manifestou a Moisés naquele monte, no monte chamado Horebe, no monte de Deus. E assim mesmo, dessa mesma forma, dessa mesma maneira, Deus ele quer se manifestar a mim e a você neste lugar, através do poder da sua palavra que é viva. Glória a Deus. E é o que ele diz para mim e para você esta noite: eu sou o Deus dos teus pais. Oh glória, tira a sandália dos teus pés, porque este lugar tu és santo. Vou traduzir para mim e para você nessa noite. Abre teus olhos espirituais, oh glória. Aquebrante e amolece esse teu coração, meu coração, oh glória. Porque o Senhor ele quer entrar, ele quer falar, ele quer fazer morada, ele quer operar em minha vida e na tua vida. Porque a palavra dele é poderosa, ela é gloriosa, ela tem poder. Ela é fogo e fogo celeste e fogo do alto. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu senti no coração de ler isso para mim e para você nessa noite. Aleluia. Para que você saiba, para que eu saiba, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, que a palavra do nosso Deus ela é poderosa. E ela tem, como que eu posso dizer? Ela tem força. E ela é um fogo consumidor. E ela pode queimar o pecado. Ela pode queimar a iniquidade. Ela pode queimar a enfermidade. Ela pode queimar os nossos inimigos, os inimigos de Deus, aqueles que têm nos afrontado e lutado contra nós cotidianamente, de dia e de noite. Oh glória! Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas eu vou ler aqui. Glória a Deus. Mas eu vou ler aqui. Glória a Deus. Agora você procure na tua Bíblia. Eu vou ler aqui no livro de Mateus, capítulo 10. Glória a Deus. Eu, igreja, vou falar a verdade para você. Hoje aconteceu uma situação comigo, eu vi uma fúria muito grande do adversário. A Sônia tinha até me passado uma visão esses dias, e eu falei para ela, é guerra espiritual. Porque o inimigo ele não quer, o inimigo das nossas almas, a partir do verso 1, em Mateus 10, a partir do verso 1, ele não quer ver o quê? O crente louvando, o crente orando, o crente jejuando, o crente lendo a Bíblia. Glória a Deus. E o crente fazendo o quê? Principal da vida do crente, santificando a vida e fazendo aquilo a qual o Senhor confiou que nós fizéssemos, que é anunciar o reino de Deus e a volta dele. Essa é a nossa missão: anunciar o reino de Deus, anunciar a volta dele e os juízos dele. Glória a Deus. E aconteceu uma situação, igreja, não tem lógica não, uma fúria terrível. Não vou comentar o que foi não, eu vou falar por alto. E eu fiquei com a cabeça ruim. Por isso que é interessante a gente ter a palavra de Deus, como diz a Bíblia, no nosso coração, na tábua do nosso coração. Glória a Deus. Obrigada. Glória a Deus. E o inimigo pelejou de uma certa forma que eu nem consegui ler. E eu falei para a Sônia, olha, eu vou ler a Bíblia agora e vou orar, gente. E esse povo lá de baixo aprontou e me tirou a concentração de forma que eu fiquei um pouco ruim, as vistas escureceu. Eu deitei. Glória a Deus. Cochilei, acordei com a Sônia buzinando lá na frente de casa, porque ela me dá carona até aqui. Glória a Deus.
Mas eu tinha pedido a Deus mais cedo uma palavra. Eu sempre peço ao Senhor, Senhor, não seja a minha vontade, mas a tua. Então eu abri a Bíblia e Deus me deu essa palavra para falar contigo, Deus. Isso aqui é por amor à tua vida, à tua alma, que o Senhor faz. Glória ao nome dele. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os... Olha, cumprir comigo aí se você puder. E se eu falar, você pode até falar, porque às vezes minhas vistas não estão alcançando direito. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, sobre os espíritos imundos, para o expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. E vamos ler mais um pouco, lê comigo aí, acompanha. Verso 2. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, o mesmo que o traiu. E Jesus enviou esses 12 e lhe ordenou, dizendo... Não, vou pular esse versículo aqui, gente. Vou pular o 5, o 6. Vou ler o 7. E indo pregar e dizer, é chegado o reino dos céus. E o 8. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graça dai. Bora ler mais um pouco, depois a gente lê. Não, depois a gente lê. Glória a Deus, aleluia. Santo Espírito de Deus, eis aqui tua palavra, Deus. Ó Deus de Israel, não seja mais a mulher, Deus, mas o teu anjo, o teu Espírito que possa falar aos nossos corações, ó glória. Amada igreja, porque que eu li o nome de cada, aleluia, Jesus, discípulo desse aqui. Eu poderia ter parado, lido somente no verso 10, no versículo 1, e não ter continuado no verso 2, 3, no verso 4, que está falando do nome dos 12 apóstolos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nome daqueles 12 homens de Deus chamado a fazer a obra dele, a proclamar o reino dele, a proclamar a volta dele e anunciar também os juízos dele na terra. Sabe por quê? Porque se eu fosse continuar, melhor dizendo, se o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, fosse continuar chamando, ele ia continuar falando, ele ia falar o Nilson de Carvalho, ele ia chamar, ele ia continuar, para quem não sabe, Ivanei de José Carvalho, não é isso? Ele ia falar Ivanei de Carvalho, ele ia continuar falando a Edssônia, o Antônio, a irmã ali, ele ia continuar falando o meu nome, o teu nome, o nome de cada um de nós aqui presente nessa noite. Sabe por quê? Porque cada um de nós aqui é chamado da mesma forma que esses 12 foram chamados. Irmã, mas ali no meio tinha Judas, e sempre vai ter. No meio da igreja sempre vai ter um Judas, 2 Judas, 3 Judas, 4, eu não sei. Mas não cabe a mim e a você fazer essa separação. Inclusive não ficou isso para mim e para você. A Bíblia vai dizer que isso vai ser um ceifeiro, os anjos de Deus é que vai fazer a separação do joio do trigo. Mas para isso tem um dia, um tempo e um dia determinado pelo Senhor nosso Deus. A gente não vai sair aqui da mensagem, a gente vai voltar aqui para o foco. Oh, glória ao nome dele. O Senhor tem chamado a mim e a você a pregar a palavra dele, porque os dias, eles estão, como que eu posso dizer, estão abreviados. E eu louvo o nome do nosso Senhor nosso Deus, porque a Bíblia diz que se o Senhor não tivesse abreviado esses dias, nenhuma carne se salvaria. Glória a Deus. É pela misericórdia dele, meu glória. Porque se você ler lá em Apocalipse, ela vai dizer que a igreja ela vai clamar Maranata, ora vem Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque não vai aguentar o arroxo. Na frente o mar, atrás fala, ó, que condição tem? Somente o mar abrir, somente o arrebatamento.
minha vida e na tua vida. Um espírito de ousadia. Para que nós tenhamos coragem de fazer a obra dele na terra. E para que nós não venhamos nos envergonhar do nome dele. Igual muitos têm feito por aí. Sabe, gente? Glória a Deus. Igreja do Senhor. Aleluia! Porque isso é o que acontece. Quando eu e você nega a fé. Olha, a palavra do nosso Deus diz que a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E é o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Nos alimentando da palavra de poder. Da palavra de fogo, da palavra do alto. Nos revestindo desse poder da palavra. Para que nós possamos ter força de continuar a jornada, de continuar essa caminhada, de caminhar no caminho estreito e apertado que conduz a vida. Glória a Deus, aleluia. Que é Cristo Jesus. Eu acho interessante, né? O Senhor ele fala na palavra dele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sempre falo, caminho porque ele aponta do céu. A verdade, porque o que não é verdade é o que, igreja? É mentira. E o que não é vida é o que? É morte. Então quem tem Jesus, anda no caminho que vai para o céu, anda na verdade que é Cristo. João 8,32, se eu não me engano, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E que verdade é essa? É Cristo. Conhecer a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, porque somente ela pode te libertar. Aleluia, Jesus. Então, encontrarei descanso para vossas almas, né? Porque a palavra de Deus, Jesus, ele é a vida, e a vida é abundância, e a vida eterna. Eu, glória, eu sempre falo que o crente, ele não morre, ele passa da morte literalmente para a vida, porque o crente ele é eterno. Glória a Jesus. Aleluia! Vamos voltar aqui. Eu parei no 8, né? Então ele: curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebei, de graça dai. Igreja, nós estamos no início da campanha. Glória a Deus, eu estou pregando no início da campanha, vai eu ler. Oh, glória, aleluia, Jesus. A unção da cura e da libertação. Glória a Deus. Somente através da palavra de Deus, somente através de uma vida com Deus, de uma vida de oração, de uma vida de jejum, de meditar na palavra do Senhor, é que nós podemos, melhor dizendo, alcançar essa graça de Deus, este poder de Deus, essa dádiva do céu, de termos a autoridade do nosso Deus para fazer todas essas coisas que o Senhor nos ordena aqui na palavra dele, no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 8. Curar enfermo, purificar o leproso, ou seja, apregoar ou pregar, não sei como que é a palavra certa, a remissão dos pecados, arrependimento, gente. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, porque o crente, ele peca, lógico peca, mas ele é um pecador que é remido pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Por isso que nós temos que estar debaixo dessa graça, debaixo desse sangue, debaixo dessa misericórdia do nosso Deus. Então o convite de Deus para mim e para você nessa noite: Jesus, glória a Deus. Será que está errado? Gente, quem tem olhos aí, diga eu. Glória a Deus. Santo Deus. Então, o convite do Senhor nosso Deus para mim e para você nessa noite é perseverar, oh glória, na graça dele. Gente, vamos esforçar para buscar a Deus.
Se não tem força para orar 1 hora, meia hora, ora 5 minutos, ora 10 minutos. Glória a Deus, mas esforça, porque o reino dos céus é por esforço mesmo. Gente, aqui, se a gente for pregar, a gente vai passar a noite. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então vamos perseverar e obedecer ao Senhor e fazer a obra dele enquanto é dia, porque a noite vem e não tardará. Glória a Deus. Apesar que a gente vive em dias de trevas, de se apalpar, mas as almas estão perecendo aí fora. Eu sempre falo, eu sempre comento que a gente está vivendo dias que a gente tem que juntar duas mãozinhas assim, ajoelhar diante das pessoas e implorar: vamos à casa do Senhor, pelo amor de Jesus Cristo. Isso é uma vergonha, gente. Isso é uma vergonha. O povo não busca mais a casa de Deus nem para receber bênção, nem para ser abençoado. Pois é. Mas o sangue de Jesus foi derramado. O meu irmão, ele tem uma pregação, já vou orar, igreja. Ele sempre fala, eu aprendi com ele através da palavra de Deus. Nós temos que lutar para nós se livrar da onde? Do inferno. O que é inferno? Onde estão os demônios, os anjos caídos? Não. Inferno é você ser, igreja. Como é que pode dizer? Como é que fala uma coisa que nunca mais, eu não tenho, a palavra está aqui, mas é destituído, é condenado a nunca poder ver a face do Senhor, é nunca poder destituído, é ser tirado e nunca poder ver a luz de Deus e sempre viver preso nas trevas. Lago de fogo. Inferno é um lugar de tormento, lago de fogo. Inferno é um lugar de tormenta. Mas o verdadeiro inferno, na verdade, é você ser destituído da presença de Deus para todo sempre. Isso é que é o verdadeiro inferno. Isso é que é o verdadeiro tormento de nunca poder ver a face dele e contemplar a glória dele, poder desfrutar das grandezas dele, da promessa dele e do descanso para nossas almas. Oh, glória ao nome dele, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu ia falar que nós temos que lutar, é para nos livrar do diabo, dos anjos dele caído, não, do lago de fogo não, é da ira de Deus, é da ira de Deus, para nós não sermos condenados com o diabo e os seus anjos. É para isso que nós temos que lutar. E a missão minha e você é dada nesta noite, da parte do Senhor nosso Deus, para mim e para ti, gente. Vamos lutar para não ser só um chamado, mas um escolhido, para fazer a vontade dele. Fecha teu olho, vamos entrar no espírito de oração. Glória a Deus, quem já está em espírito de oração, continua. Santo Espírito de Deus, oh glória, Espírito de fogo, Espírito de poder, Deus soberano, Deus criador do céu e da terra. Jesus, tu és fiel testemunha, Deus. Deus Todo-Poderoso de Israel, ó Espírito de fogo, ó Deus, eu clamo pela vida deste homem, eu clamo pela vida desta mulher, Espírito poderoso, Espírito magnífico, glória, Senhor, tu és testemunha, Deus, ah Deus, fala contigo em Espírito nesta hora, ah meu Deus, ora a ti em Espírito, tu sabe o que fala contigo, Deus, Deus de Israel, eu oro em favor desse povo, Senhor, eu oro em favor de cada um, Deus, eu estou aqui, Senhor, não por mim mesma, não pelo meu querer, mas pelo teu ordenar, obedecendo a tua voz, Espírito de fogo, meu Deus, se tu quiseres, ó Deus, continua a falar, em nome de Jesus, meu Deus, oh glória, Espírito Santo, Deus, eu não tenho nada a dar a essa gente, Deus, mas tu tens, ó Rei da glória, tu és dono do céu, tu és dono da
fogo. Tem uma irmã no nosso meio, oh glória, que tu fez, oh glória. Como que eu posso dizer? Não vou dizer um voto, mas um propósito com Deus. Xarabanaço, e decovarai. Porque o Senhor falou contigo esta semana e tu fez um propósito com ele, oh glória. Aleluia, ele se agradou de ti, anaço, e decova. Oh glória ao nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aleluia, Santo Espírito de Deus, é a sonho. Glória a Deus, aleluia, porque tu deixou algo de lado em obediência e temor ao Senhor, oh glória a teu Deus, e ele agradou de ti no teu propósito, oh glória ao nome do nosso Deus. Tem mais uma mulher no nosso meio, oh glória, aleluia, Deus de Israel. Irmão, eu não sei se tu dizimas tua oferta, eu poderia ser covarde e não passar a nossa para ti, a revelação de Deus nesta noite, mas eu não vou fazer isso, sabe por quê? No último culto que eu tive aqui, tinha um irmão que Deus me falou claramente, eu podia ter dito a ele, oh glória, o que Deus tinha colocado no coração dele, porque o Senhor colocou no coração dele, de dar uma oferta, oh glória, nesta casa de oração, oh glória, eu não sei se ele ofertou conforme o mandado meu Deus, oh glória, e eu não falei claramente aquele nome, depois eu arrependi, mas em nome de Jesus Cristo, que o meu Deus e o teu Deus nos dê nesta noite, através da sua palavra, um espírito de ousadia, para que nós possamos não nos acovardar a fazer o que ele mandou, glória, aleluia, Deus, e tu tens sentido vontade de ofertar nesta obra, oh glória, faz, aleluia, aquilo que o Senhor tocou no teu coração, porque ele tem pregado a verdade, e tu mesmo tem, oh glória, se alimentado da palavra do teu Deus, xaralanço, e decova, oh glória a Deus, diz mais o Senhor, continua ouvindo, ouvir a palavra dele neste lugar, olha Deus, que exemplar, glória a Deus de algo, aleluia, poderia te apontar, não sei, glória a Deus de algo, lá 20 anos atrás, na igrejinha de barro, glória a Jesus, sabe, quando eu fui aceitar Jesus, eu acho que eu aceitei Jesus de bom, fui na casa da minha tia, falar rápido assim, bem resumido, um minutinho, fui naquela época, eu falei para minha tia, como que eu faço para ser crente? Ela falou, ajoelha aqui, me fez uma oração, me levou lá no templo central da Deus de Amor em Belém do Pará, como que fosse a sede aqui em Goiânia, 74, e ali eu aceitei Jesus, igreja, mas vai vindo, foi uns 3 anos, 2 anos a 3 anos, ouvindo a palavra de Deus, eu amava ouvir a palavra de Deus, mas você acha que Deus tirou tudo da minha vida assim, um piscar de olho? Não, quem foi me lavando, me purificando, foi a palavra dele. Não adiantava que o homem me falava isso, Deus, ele não interessava, eu não ouvia, mas Deus, ele foi falando, até o dia de hoje, o Senhor lapida nós, ele vai lapidando nós, glória ao nome dele, aleluia. Então não é você chegar na casa de Deus, ser um servo e não, o Senhor ele vai trabalhando na nossa vida e ele vai fazer a obra dele e nós somos propriedade dele, glória a Deus. Irmã, é você, último banco, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Eu vou fazer uma oração e vou entregar para o pastor. Santo Espírito de Deus, Santo Espírito de glória, Espírito poderoso de poder, Santo de Israel, te dou graças, ó Deus Santo, por este culto, Deus. Eu te entrego, meu Deus, a vida de cada um de nós nessa noite. Senhor, fica conosco, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade que o Senhor me deu mais uma vez de pregoar a tua santa palavra, Deus. Fica conosco, meu Deus, no teu poderoso nome eu te peço e desde já te agradeço, no nome de Jesus. Passar, pastor. Glória a Deus. Todos digam amém? Batem palmas e dê glória a Jesus aí quem pode. Glória a Deus, glória a Jesus. Coloca de pé, irmãos. Vamos fazer oração pelos irmãos. Glória a Deus, que foram revelados e também que não foram. Coloca essa mão na tua cabeça aí. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar a Deus, fala com Deus. Vamos orar para Deus confirmar a bênção na tua vida. Aleluia. Começa a dizer: Santo Deus,
Deus maravilhoso, Pai. Estamos, ó Deus, orando a Ti, Senhor, nesse instante. Ó Deus poderoso, ó Deus maravilhoso, vem confirmar, Senhor, a Tua bênção na vida, Senhor, de cada pessoa, meu Pai, presente aqui agora. Ó Senhor Jesus, repreende, meu Deus, todos os males agora. Ó Deus, confirma, Senhor, a Tua palavra. Ó Deus, confirma, Senhor, a Tua revelação. Ó Senhor, entrega um milagre na vida desta pessoa. Vai repreendendo, Senhor, as enfermidades. Vai repreendendo a dor. Vai repreendendo, Senhor, as obras da macumba. Vai repreendendo, Senhor, as obras da bruxaria. Vai repreendendo, Senhor, todo o mal no corpo desse homem e desta mulher. Vai desfazendo agora toda a opressão. Em nome de Jesus, Senhor, confirma, meu Deus, a Tua bênção e a Tua vitória. Em nome de Jesus, que todos os males saiam agora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bate palmas e dá glória a Jesus. Glória a Deus. Bate palmas e louva ao Senhor. Bate palmas e glorifica. Aleluia.